galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a nossa primeira experiência indo no médico aqui em Portugal. Só pra contar o contexto do porquê que a gente foi no médico. O Yuri tem muita alergia, sempre teve muita alergia de qualquer coisa que ande. Poeira, mais especificadamente. E no Brasil ele fazia um tratamento com vacina que deu muito certo, né, amor? A gente fez durante uns 2 anos. Ele tinha que tomar vacina toda semana. Só que chegando aqui em Portugal ele parou esse tratamento e aí consequentemente voltou tudo. Então ele tem tido muita alergia, né, Vi? Fala aí que tu tá tomando remédio. Tive mais na mudança de casa também. Acho que a mudança de Braga pra Guarda em si, pra uma casa nova que eu acho que devia estar fechada por algum tempo. Aí tive muito mais no começo. De vez em quando eu tenho também, então todo mês praticamente eu tenho alguns dias de alergia. E isso impossibilita ele de trabalhar, assim, ele toma remédio, né, e apaga. Esses remédios alérgicos dão muito sono. E eu coloquei DIU, né, eu tenho DIU, coloquei o DIU de prata e de cobre no Brasil, em abril, ano passado. E aí antes de vir pra cá, em outubro, eu fiz o ultrassom pra ver se ele tava no lugar e tava tudo certinho. E aí eu queria já ter feito aqui e ainda não tinha feito. Só pra contextualizar também, temos um plano de saúde, que eu vou até colocar aqui o nome, é da MGEN, né, amor? Sim. E quanto a gente paga de plano de saúde? Acho que 24, 25 euros. Vamos botar 25 euros, os dois, né? Acho que o meu a empresa paga mais e o seu... É porque é pela empresa, é pelo trabalho do Yuri, de observação. Como cônjuge acho que paga integral, algo do tipo assim. Então a gente paga, vamos dizer assim, 25 euros os dois planos de saúde, sendo que tinha a opção de um plano mais baratinho, mas a gente fez esse que dava uma cobertura um pouco maior. Então o que eu fiz? Eu entrei no site do plano de saúde, e lembrando que plano de saúde é completamente diferente do Brasil. No Brasil eu tinha um plano de saúde que eu não precisava me preocupar, eu marcava um médico e era 100% gratuito. Aqui não. Aqui o plano, dependendo do seu plano, vai cobrir parte do valor. Então você vai ter aquele valor ali que você vai pagar, como se fosse uma coparticipação no Brasil. Então... Quer falar alguma coisa? Não, é isso. Até porque falar que não pagava nada é meio estranho, porque a gente pagava a mensalidade. A gente paga a mensalidade do plano, que é muito cara, por sinal, bem mais caro que aqui. Se você parar pra pensar, por exemplo, no Brasil, meu plano era os 400, 500 reais, né? Ou seja, é muito mais caro. Aqui os dois pagam 25 euros, que também não é muito barato, mas ainda é bem mais barato comparativo com o Brasil. Acontece, entrei no site do plano e como eu moro na região interior, já tem vídeo aqui inclusive falando sobre onde eu moro, não tinha nenhum... tem um nomezinho, não é alergista. Tem um nomezinho, não é alergista. É alergologista. Alguma coisa assim. Não tinha por aqui, só tinha na Guarda ou em Viseu. Então eu falei, vamos em Viseu, que eu acho um pouco mais próximo do que Guarda. Aí aproveitei e marquei no mesmo dia, no mesmo hospital. Marquei tanto o alergista dele, tanto o meu ginecologista. E aí a gente foi no hospital de Viseu. Esse hospital aqui, ó, CUF, Hospital de Viseu. É um hospital muito grande, muito bonito, por sinal. E uma coisa interessante, liguei pra lá, falei que tinha o plano e perguntei quanto era a consulta e perguntei quanto que seria com desconto do plano. E quando eu pedi o valor, ele falou que o valor só dá presencialmente o valor do desconto do plano. Aí eu fiquei assim, tá, mas quanto que seria então sem plano pra eu me preparar? E era quase 90 euros, era 80 e pouquinho, mais ou menos, não foi? Era quase 90 euros. E aí eu falei assim, beleza, então no Rio a gente vai pagar isso. Porque até então eu ainda não tinha conseguido tirar meu número de utente, nem eu nem ele. Acabou que a gente conseguiu tirar a semana passada a gente conseguiu tirar. Se vocês quiserem, inclusive, a gente faz um vídeo aqui falando sobre isso. Tiramos nosso número de utente, mas mesmo assim já tinha marcado, a gente tava meio com pressa, porque eu fui preocupada, né, de sair do lugar, então achamos melhor pagar esses 90 euros aí. Então, quando a gente chegou lá, a gente não sabia quanto que a gente ia pagar. Aí, olha que louco, quando a gente chegou lá, a gente ficou meio perdido, porque é um hospital, é bem grande. Aí chegamos na recepção, tava logo no horário da minha consulta. Aí ela falou que eu tinha que ir por uma sala lá em cima, fiquei muito perdida. Aí cheguei na salinha lá, eu tinha esquecido o número que ela tinha falado pra sala pra eu entrar. Normal, gente, sou muito esquecida. Aí depois acabou que eu vi que tava me chamando o númerozinho e ficava lá o coisa do lado. Falei, tá, devo entrar ali. Só que o que acontece? Eu marquei um ginecologista homem porque eu achei que seria só uma ultrassonografia pra ver se eu tava no lugar. Então eu ia levantar minha blusa e falar, porque eu não gosto de ginecologista homem pra fazer aqueles exames mais
os exames normais que a gente tem que fazer. Então eu falei, quando for aqueles exames que eu tenho que fazer, Papa Nicolau e aquele de botar lá dentro, eu faço com uma mulher que eu me sinto mais à vontade. E eu sei que é o trabalho dele, que ele vê aquilo ali todo dia. Isso não é a questão é que eu não me sinto tão à vontade com o homem. Aí eu falei, Vi, mas é só uma ultra, então beleza. Só que na hora que eu cheguei lá, gente, aí eu falei pra ele que eu tenho DIU, falei pra ele que eu queria ver se ele tava no lugar. E o cara já era meio grosso, assim, mas tudo bem. Eu imaginei que eu não ia ser tão carinhoso quanto os médicos que eu tava acostumada no Brasil. Até porque minha médica lá no Brasil ia regularmente. Aí ele falou assim, aí eu falei, porque no Brasil... Aí eu falei pra ele que eu tava menstruada, ele perguntou a data da menstruação, perguntou essas coisas. Aí eu falei assim, porque eu tô menstruada. Aí ele falou assim, não tem problema. Aí eu falei assim, beleza. Só que ele falou assim, bota aquela roupinha, sabe aquela roupinha? Aí eu falei, porra, mas era só levantar a blusa. Aí eu falei, beleza. Aí disso eu só tirei a blusa e botei a roupinha. E aí eu fiquei de calcinha, porque eu falei, não tem lógica. Aí ele virou pra mim, aí quando eu saí, sentei no negocinho pra fazer, ele, não tirou as cuecas? Tem que tirar as cuecas. Eu falei, porque no Brasil é só a ultrassonografia. Aí ele, não sei como é que vocês fazem no Brasil. Assim mesmo, tipo, então vocês fazem lá, mas não fazem. Alguma coisa assim. Eu falei, não, ela faz, ela me mostrou que o DIU tava no lugar quando eu fiz lá. Mas enfim, aí ele até falou que o DIU é muito ruim, porque eu sinto muita cólica. E aí conversamos um pouco, bem brevemente. Aí ele até falou assim, o ideal pra você seria botar o anel vaginal. Aí eu falei, como é que é esse anel vaginal? Ele, depois você procura na internet. Sim, ele mandou essa pra mim. Aí eu falei, entendi, vou procurar sim, muito obrigada. Mas, tá. Aí, depois... E nisso ele ainda ficou super puto, porque ele teve que refazer o meu cadastro, que deu um erro lá no cadastro, enfim. Mas uma coisa mais interna. Ele, vou ter que escrever tudo de novo. Assim, eu falei, nossa senhora, valeu. Resumindo da obra. Olha, o atendimento foi ok, vi que tava no lugar, fez o exame na hora, então eu falei que ele queria fazer uma ultra, que o nome aqui não é ultra, é outro nome. Na hora ele já fez, na sala dele mesmo tinha um negócio de ultra. E quanto que eu paguei? A consulta, que era era quase 90 euros, pelo plano com o desconto, saiu 36,5 a consulta. O exame, no caso, o exame, que é aquele exame que a gente botou lá, aquele negócio lá dentro, e viu como é que tava, viu o útero, viu não sei o que, aquilo tudo, saiu por 17,5. Ele faz meio que uma ultra 3D. E agora eu vou falar do Yuri, conta um pouquinho como é que foi a experiência. Observação. Eu marquei com muita antecedência essa consulta, porque eu não tinha pra mesma época, não. A gente marcou, foi dia 2 de junho, eu acho, e só tinha pra dia 28, não foi? Foi logo no início do mês que eu marquei, só tinha aqui pro final do mês. O meu foi tranquilo, meio que como eu fazia um tratamento no Brasil, tentei falar do tratamento e mostrar qual era a vacina que eu tomava. Aí, basicamente, ela falou que a vacina que eu tomava não era pra minha alergia em si. Mas melhorava, inclusive, a alergia. Era uma vacina, acho que mais pra fortalecer o sistema imunológico, algo do tipo. E pediu para fazer o teste, eu fiz o teste de alergia, que pinga várias gotinhas no braço e depois fura com meio que uma agulha para ver qual que vai ter irritação no braço, né? Aí fiz o exame normal, ela identificou lá a alergia que eu tenho, que era o mesmo exame que eu fiz no Brasil algumas vezes já. Meio que me passou um tratamento de vacina também, aí até separado do hospital. A vacina em si não é feita no hospital, é feita acho que na Espanha, algo do tipo. O preço acho que é 264 euros por ano, tratamento. Entregam em casa, a própria vacina vão entregar aqui em casa e eu tenho que ir, acho que a primeira vez eu tenho que ir no hospital ainda para eles aplicarem. E as próximas vezes eu posso ir no centro de saúde aqui mais próximo para aplicar. A primeira vez eu tenho que ir para ver se vai ter algum sintoma e tudo mais para a vacina. Isso. Aí deram aqui um negocinho, né, da vacina, que isso aqui foi o pedido para a Espanha, né? Foi o pedido pro laboratório que ela indicou, né? E basicamente foi isso. Eu paguei o valor da consulta, mesmo valor dela, R$ 36,50. E o preço do exame, né, que é o exame de alergia, foi 8 euros. No total eu paguei 44,50. Eu paguei 54. Uma observação importante que eu achei muito estranho é que quando você chega lá, então você meio que é atendido no hospital, tipo, oi, eu vim aqui fazer consulta.
só pra fazer com consulta, só depois de, tipo, ninguém me falou qual o valor do exame. Te falaram quanto era o valor desse exame? Não, a gente só descobre o valor quando Você só sai. descobre o valor quando sai. Então, tipo, vamos supor que esse exame que eu tinha feito, por exemplo, que eu paguei R$17,50, fosse um valor muito caro. Pô, eu nem sabia quanto era. Tanto que eu falei pra ele, tipo, mas quanto é, sabe? Você não consegue, só no final da consulta. Porque não faz menor sentido, na minha opinião. E aí, depois disso, quando você sai, meio que você não é acompanhado por ninguém. Então, eu falei, cara, você só pode só fazer a consulta, fazer seu exame e meter o pé. Aí eu até brinquei com o cara no final, quando a gente foi pagar, né? Falei, poxa, mas as pessoas não vão embora. Aí, não, mas a gente tem todos os dados, a gente sabe onde ela mora. Então, eu falei, cara, isso é muito estranho. E assim, eu falei pra ele, cara, muito estranho, tipo, a gente não sabe o valor. Mas ele falou que esses valores são tabelados pelo plano. Então, caso eu quisesse saber o valor antes, eu teria que me informar com o plano qual o valor, porque meio que o hospital, ele fala com o plano, olha, quanto que esse aí, dependendo da pólice que você fez, quanto que essa pessoa vai ter que pagar pra gente. Então, uma coisa meio que com o plano que eu teria que ver antes. Eu ainda não sei direito, não sei como é que funciona, mas eu até que achei que valeu a pena. Porque a gente iria pagar esse outro exame, ele falou que também era uns 80 euros, né, amor? Não lembro. Esse outro exame saiu por R$17,50. Ele falou, se você tivesse um plano menorzinho, já sairia por 40 e pouco. Mas o seu plano ainda tem mais um descontinho aí. A pólice que ele fala. A pólice saiu por R$17,50. Então, assim, uma coisa que provavelmente eu pagaria pelo menos uns 150 euros, saiu por 54. Então, já valeu aí um bom tempo de plano. E o Vidoc a mesma coisa. Ele já pagaria pelo menos aí uns 90 euros de consulta e ele pagou 36. Sendo que o nosso plano é o quê? Uns 12 euros por mês. Então essa foi a nossa experiência. Assim, gostei porque cumpriu o que eu queria, né? Que era de fato ver se o Gil tava no lugar. Mas confesso que eu não fui tão bem atendida. Mas de repente é um médico, isso não tem nada a ver com, enfim, o sistema público de saúde ou o sistema privado de saúde. Tô falando mais sobre valores para vocês terem uma noção de quanto que vocês vão gastar caso vocês forem no hospital por aqui, uma média de preço, pra vocês terem uma noção. Até porque eu não tinha. Tipo, eu tenho plano, eu sei quanto é a consulta, mas beleza, quanto que eu vou ter de desconto? Eu não sabia. Enfim, é só pra passar pra vocês a nossa experiência. Primeira experiência no médico aqui em Portugal. Vou falar também depois do vídeo de tratamento do Yuri. Espero que a gente consiga essa vacina pelo sistema público agora aqui, ou com alguma parecida. A gente vai tentar ir no público agora, a partir de agora, né? Sim, falam que não tem tanta diferença. Né? A gente vai fazer essa experiência, agora que a gente tem o número de utentes. Amém, que foi um caos pra conseguir esse número de utentes. Sim. Mas deu tudo certo. E é isso, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo.